Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria, em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: Mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito interessante. Quando eu estava preparando essa palestra, que na realidade não é uma palestra, é uma conversa com vocês, e eu vou junto, eu fiz uma viagem. E eu achei que eu deveria compartilhar com vocês essa viagem, que começou há milhares de anos, tempo inimaginável. E nós estamos aqui no século 21, achando que só temos alguns anos. Algumas vezes eu pergunto aqui para vocês, alguns que já ouviram minhas palestras, quantos anos vocês já acham que vocês têm? E eu sempre falo que alguém deve ter mais ou menos entre 8 mil e 10 mil. Mas aí fica um ponto de interrogação na cabeça. Interessante, né? Bom, eu convido vocês para viajarem comigo. Todo mundo topa? Sim ou não? Sim. Aí, então vamos lá, eu vou descer. A caminhada da humanidade para a luz. A humanidade somos todos nós, sem exceção. E aí, eu faço uma pergunta e ele deveria rodar. Mas ele não roda. Eu volto. Eu vou chamar o técnico, porque senão eu vou ter que brincar aqui. E não vai. Gente. Técnico, por favor. Ele não quer deixar a gente viajar. Veja, ele não foi convidado ainda, mas eu convido você para viajar conosco. Se você permitir. Ah, agora veio. Será que vai? Deixa eu voltar uma para ver se ele está. Voltou? Não. Aí. Ok, vamos lá. Então a nossa caminhada vai começar. Todo mundo a postos,
piloto também já está aquecido. E vamos lá. Existem extraterrestres? Quem acredita, quem não acredita, pode levantar a mão. Quem acredita? Olha só quanta gente. Que beleza. Então, se todo mundo acredita, vamos lá. E eles existem. Por quê? Porque nós somos apenas um planetinha. E existem milhares, milhões de almas, de espíritos muito mais evoluídos do que nós imaginamos. Nesse cosmo imenso. E esse cosmo, o que é? O que a gente fala do cosmo? A gente olha para o céu e vê aqueles pontinhos brilhantes. Já vimos alguma coisa na televisão, assistimos filmes de Jornada nas Estrelas, mas eu vou usar hoje essa bibliografia. A Gênese, A Caminho da Luz, Depois da Morte, de Leon Denis, Iniciação Espírita. Eu acho que esse filme ainda não foi passado. Mas se vocês quiserem, depois a gente vê como é que a gente pode disponibilizar. E não paga nada, porque não é net e nem Netflix. Aonde nós estamos? Nós estamos no universo. E alguém já disse que a casa de meu pai tem muitas moradas. E aqui a gente vê uma nebulosa que é um berço de estrelas. É um berço de constelações. E nosso Sol, olha o nosso Sol aqui, que interessante. Ele está dentro da constelação de Alcione. E perto de Alcione, aqui no centro, tem as Pleiades. Já já nós vamos ver. E o sistema de Capela, que alguém já deve ter falado, ou vocês ouviram, dos exilados de Capela. Veja só, o nosso Sol aqui está na borda, lá na periferia, sem nenhuma importância. Mas, vamos ver qual foi a importância desse Sol para isso. Mas até lá nós vamos ver que o nosso Sol, ele gira, como a Terra gira em torno do Sol e os planetas também. O nosso Sol, com toda a sua constelação, ele sobe até Alcione. Aquela constelação, ele vai até lá, em espiral. Só que ele demora 26 mil anos nossos para chegar até lá e voltar. E hoje nós estamos aqui, nesse segundo anel. Muita gente, astrólogos, falam que nós temos uma série de conjunções planetárias que tem. Por enquanto, vamos deixar isso de lado. Vamos para a nossa viagem. Então, como está a nossa trajetória cósmica? Já que nós estamos navegando no planeta Terra, e no planeta Terra nós estamos neste veículo aqui, que chama Joana de Ângeles, e passeando, olhando de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. É uma pergunta que passa por nós. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Opa, aqui tem um alerta. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais danos do que crê a opinião de muitas pessoas. Aí Kardec fala no livro dos médiuns. Mas por que será que ele fala isso? É porque os médiuns se acham que eles sabem demais. E nós, outros que não somos médiuns, ou médiuns sem que nós percebamos, sabemos de menos. Eles estudam, eles têm evidência, eles têm incorporação, mas eu digo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Somos, então, alertas. E qual é a nossa posição diante desses novos conhecimentos que são nos revelados? Quando a gente vem nas palestras, quando a gente lê os livros, quando a gente vai no cinema e assiste Kardec e fala assim, puxa, faltou tanta coisa nesse filme, né? Que coisa. Mas, vamos lá. Mônada. Todo mundo sabe quem é a mônada? A mônada são, eu falo assim, eu vou usar a linguajar, são as chispas que saem do pensamento do nosso Criador. Ele cria constantemente e ininterruptamente. E essas chispas de luz,
elas se espalham pelo cosmo e vão gerando o quê? Todo esse universo que a gente conhece e parte do que nós não conhecemos. Só que aí nós vamos falar da nossa parte na Terra. A mônada, ela sai do plano do espírito e ela vai caindo, adensando, vai se envolvendo no fluido cósmico universal, vai ficando mais densa, até que, depois de alguns milhares de anos, ela chega aqui, na crosta terrestre. E na crosta terrestre, ela já está totalmente revestida, pronta para começar a caminhada evolutiva. Evolução para a luz. E como é que ela faz essa evolução? Como é que isso acontece? Todo mundo já se pensou nesse instante que todos nós já fomos mônadas? Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Mas vamos ver como é que aconteceu. E nós estamos no planeta Terra. Bom, mas para ter o planeta Terra, nós precisamos falar do Sol, o nosso Sol. O nosso Sol é um elemento corpuscular gasoso, que tem um seu núcleo em altíssima temperatura. E o que aconteceu com essa coisa aqui? Aqui é a Terra. A Terra se desprendeu dessa nebulosa há alguns trilhões de anos, diferente do que fala o pessoal, mas ela ficou aqui gravitando ao redor do Sol. Nesse instante, quando ela gravitava, imagine que, por ser uma parte do Sol, ela tinha a mesma temperatura do Sol. Só que no espaço, tudo se resfria. Por ela ser muito pequena, ela se resfriou rapidamente, assim como a Lua. Mas, muito próxima do Sol, o que é que vai acontecer com esse calor, que às vezes no verão aqui chega a 40 graus, nós não aguentamos. Mas havia um plano já no cenário espiritual para esse planetinha aqui. Qual seria o plano? Vamos lá? Mas antes da gente chegar lá, olha só que interessante. A Terra tem uma coisa chamada cinturão de Van Allen. Esse cinturão foi descoberto em 67, salvo engano, por uma sonda que verificou por que a Terra não recebia a radiação do Sol. O vento solar que modifica as bússolas, bagunça todos os sinais telegráficos, e as erupções que são também, assim, afetam todo o nosso sistema de comunicação. Porque a Terra tem um campo magnético. E esse campo magnético, será que veio ao acaso? Não. Não existe acaso, vamos chamar, na natureza e nem na providência divina. Preciso correr, senão não vai dar tempo. Muito bem. Aí, Jesus, que é um dos co-criadores do universo, está na esfera crística, ele aguardou o quê? As fases telúricas da Terra, 2000 graus. Ele com seus trabalhadores, vamos resfriar isso. Aí acalmou o caos geral na Terra, né? A Bíblia fala que foram 7 dias, etc. e tal. Não é bem assim. Criou-se a Lua para que ela servisse de âncora ao nosso planeta. E esperou-se que a Terra resfriasse. Aí ele falou, bom, só resfriado não vai resolver. Se nós vamos... Ele já tinha ideia de trazer gente para cá, os exilados de vários orbes. Nós vamos precisar... Aí o pessoal do fundo não sei se vai ver, eu pensei que fosse maior. Aqui está a Terra, nós vamos criar a troposfera, a camada de ozônio, que fica basicamente a 50 quilômetros. Aqui tem a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera, que fica a 150 quilômetros de altitude. E tudo isso para quê? Por que será que ele fez isso na Terra e não fez nos outros planetas? Porque aqui era o planetinha azul, onde que as comunidades siderais teriam deliberado encaminhar os exilados, aqueles rebeldes
que não quiseram fazer a sua elevação espiritual e moral nos outros orbes. Bom, com isso, Deus faz o quê? Através de Jesus e seus trabalhadores, Jesus, ele faz, deixa eu ver aqui, descer sobre a terra uma nuvem de forças cósmicas e no fundo dos oceanos surgiu um elemento viscoso. Início da vida organizada, o protoplasma da evolução da mônada. Olha aí, a mônada precisava desse elemento, essa ajudazinha que o Cristo nos deu. Com ele, Jesus lança o germe sagrado dos primeiros homens. Mas será que vieram homens? Nada. Que nada. Ó, olha esses moluscos aqui, que são aqui desta camada aqui. 600 milhões de anos. Aí os moluscos vão se transformando até passar aí. Quando temos há 200 milhões de anos na Terra, nós temos aqui ainda alguns lagartos, alguns peixes, aqui tem um mastodonte. Há 100 milhões de anos nós já temos alguns mamíferos. Temos elefantes, temos mamutes. Há 12 milhões de anos nós temos aqueles grandes répteis, tipo tiranossauro, né? Os Godzillas da vida que a gente vê aí na televisão. E somente, gente, somente há 50 mil anos é que apareceu o hominídeo. Hominídeo? Ainda não. O símio, o nosso parente mais distante. Aí, a gente tem aqui um resuminho, apenas para a gente não esquecer. 600 mil anos, transição, secundária, terciária, era quaternária. Isso daqui a gente ouve aí na parte científica, pré-cambiano, cambiano. E aí, na era quaternária, de 12 milhões de anos a 50 mil anos, este símio fez uma evolução. Essa evolução não era lá muito grande, porém, nós temos aqui, cientificamente, o picanterópodo, o sinantropo, 500 mil anos atrás, ele era uma besta, né? Era bestial. O Homo sapiens, 150 mil anos atrás, e o Homo sapiens sapiens, o Cro-Magnon. Aqui é o homem de Neandertal, que é muito falado. Então, isso daqui é a história da civilização ocidental. Nós estamos revendo a nossa história. E entre o animal mais evoluído, porque assim foi escolhido, que era um desses daqui, e esse daqui, o Homo sapiens passou 400 mil anos para a gente chegar com esse corpício que hoje a gente valoriza. Só que ainda éramos bastante animalizados. O que acontece? Nós começamos a rodar o nosso planeta. E aqui a gente tem algumas migrações do homem de Neandertal, o homem sapiens com Neandertal. Aqui é a África, aqui é a Europa e a Ásia, e aqui é a atual Austrália. E eles começaram a se movimentar. Nessa movimentação, durou séculos. No astral, os nossos amigos fizeram uma definitiva transição no corpo perispiritual durante as reencarnações, porque eles morriam e reencarnavam, morriam e reencarnavam. É o processo da vida no planeta, né? E creio eu no cosmos. Então, o que aconteceu? Lá longe, naquele lugar que nós vimos, lá na constelação Capela. Capela estava tendo uma grande evolução. Como nós estamos passando hoje aqui, neste planeta? Alguém já ouviu falar da transição planetária? Quem já ouviu? Vários. É muito interessante saber, nós vamos ver um pouquinho hoje. O que aconteceu com a transição planetária de Capela? Existiam espíritos rebeldes que não queriam absorver os ensinamentos da lei do amor, a lei do cosmo, da paz, da harmonia, onde que o bem suplanta o mal.
E aí, o que aconteceu? As comunidades espirituais, vendo que esses elementos estavam prejudicando a evolução daquele orbe, falaram assim: esses não vão ficar aqui. Nós precisamos mandá-los para bem longe. E aonde que eles vieram? Vieram para cá, né? Olha nós aqui. E alguns outros aí, né? Agora, como é que aconteceu? Como é que isso se passou? Foi rápido? Não, gente. Na evolução da vida, nada é rápido. As mamães que o digam como anseiam os 9 meses passar rapidinho, né? Para o embriãozinho virar um bebezinho. Imagine que nós fomos embriões, nós fomos as mônadas. E ainda nós não nascemos. Vejam, nós não nascemos. Só os animais. E aí o que acontece? Com a saída de Capela e Alcione, que lá também tinha os rebeldes, e de outros orbes, falaram assim: vamos mandar para aquele planetinha azul lá. Não tinha nome de Terra, tinha o nome de um planetinha, fazia parte dessa constelação do nosso Sol. E aí Jesus falou assim: tudo bem, eu recebo lá naquele planeta. Nós vamos aceitá-los lá, e lá eles vão aprender o que eles precisam. Eles vão ajudar aqueles, vamos chamar assim, primatas, vão ajudar-os a crescer, a conhecer um pouco mais, porque eles eram sábios, né? E eles tinham um grande conhecimento, é como a nossa Anata aqui, né? Deputado, vereador, presidente, juiz, né? Todo mundo alto, médico, engenheiro, advogado. Todo esse pessoal se acha no topo da cadeia de inteligência. E fazem o quê? Algumas coisas que a gente não concorda. Eles eram mais ou menos igual. E aí Jesus fez o quê? Opa, vamos voltar, senão... Aí Jesus fez o quê? Fez com que eles viessem ajudar o primata hominis. E já no planeta, como tinham aqueles hominídeos, existiam 3 raças: os vermelhos, os amarelos e os escuros. Vocês vão ver mais adiante que a gente vai falar sobre isso. Porém, aqui a gente estava caminhando assim, a passo de tartaruga. Mas precisava dar um empurrão. E como é que era o empurrão? Através daqui. Aí vieram para cá. E quando eles vêm para cá, aonde que eles vão? Alguém duvida que teve Lemúria e Atlântida? Formação da primeira e da segunda raça-mãe. E aqui nós temos a posição da Atlântida, e aqui nós temos a posição da Lemúria. Aí a gente fala: puxa, tinha tanto lugar, por que foram escolher esses 2 lugares? Existia uma razão e uma estratégia. Vocês lembram aquelas migrações daquele slide? É que aqui, nesses 2 lugares, se reuniram os que eram melhorzinhos de toda aquela animalidade. Os que eram mais inteligentes, que já tinham uma noção de grupo, não de família, mas de grupo. Já se defendiam, já caçavam, enfim, mas tudo muito rudimentar. Aí, eles teriam os exilados que se reencarnar nos seios das raças ignorantes e primitivas. Olha nós lá atrás, hein? 600 milhões, 500 milhões, 200 milhões de anos. Vamos reduzir, não somos tão velhos assim, né? Mas eu acho que aqui nós devemos estar entre 50 mil anos atrás, mais ou menos. Aí, muito bem, vão reencarnar aqui, e como é que eles vêm? Opa, agora nós temos uma informação melhor. De Capela. Ah, mas eu quero falar uma coisa. A primeira e a segunda raça-mãe não foi formada aqui no planeta. Foi formada no astral. E por quê? Porque ainda aqueles corpos daqueles homens tipo animais, eles não estavam preparados para isso. Então, nós tivemos que vir para cá,
para cá e para Atlântida, principalmente na Lemúria. Bom, continuando, aí veio a carta raça-mãe. Na Atlântida, só que Atlântida, eles se superaram na maldade e houve o afundamento da Atlântida, a grande Atlântida. Depois da grande Atlântida, houve o afundamento da pequena Atlântica, que foi a quarta raça-mãe. Então, eles se movimentaram nesse afundamento para o continente americano, para o Hiperbóreo, que é lá em cima na Sibéria, e para o norte da África. No norte da África, aí formou-se a quinta raça-mãe, da qual nós todos somos descendentes. Quem sabe, na fase de transição planetária, nós seremos a sexta raça-mãe, se nós reencarnarmos nesse planeta de regeneração. Então, continuando a nossa viagem, aí evoluiu o homem, e exames de DNA, nos anos de 90, provam que o Neandertal é uma ramificação separada da espécie humana, embora seja, evidentemente, evolução dos símios primitivos. Aí tem aquele nó para os cientistas, o elo perdido. Mas nós, que temos as revelações espirituais, né? Aqui temos, através de Emmanuel, enfim, através de vários espíritos que nos mostram como é que houve essa caminhada. E a nossa caminhada, hoje nós estamos com a situação atual das terras. Então não tem Atlântida, não tem Lemúria, sobrou só a Austrália. Este é o nosso planeta hoje. Mas, Capela e China. A China é a árvore mais antiga das civilizações terrestres. E quando eles vieram, já tinha uma organização regular. Muito primitiva, mas já estavam reorganizados. A passo de tartarugas, como eu falei antes. Aí, vamos falar só um pouquinho da gênese das crenças religiosas, porque é aí que começa a nossa outra parte de conhecimento e elevação moral e espiritual. Na gênese da crença, olha, há 58 mil anos, esse astrônomo hindu, Surya Shidano, ele já falava dos Vedas. Uma raça super antiga, e que já existia um código de Manu, que era o Vedanta. Então, já há 58 mil anos ele falava isso. Imagine quando é que esse Manavadharva Sastra, que tinham as lições do Cristo embutido na cabeça daqueles que falavam, passavam oralmente as instruções. Então, você vê que Cristo foi distribuindo no planeta, aqueles mais adiantados, as suas mensagens. Então nós tínhamos também na China, Forri, Lao Tse, Confúcio. E no Tibete, Buda. Apenas para a gente citar 4 situações. Existem outras, várias, porém essas são as mais significativas. Aí, nós mais recentemente, temos na Índia, nós temos aqui Krishna, depois Moisés nos legou o Pentateuco e o Maomé, o Alcorão. Vamos avançar. Com isso tudo, o que aconteceu? A Índia, ela é anterior à organização egípcia. Foram os primeiros a ter uma sociedade organizada. Guardavam as palavras do Cristo através dos Vedas e dos Upanishads, vozes da filosofia e da religião. E eles guardavam os seus mistérios iniciáticos. A civilização egípcia. Aí se reuniram os que tinham menos débitos lá na justiça divina. Foi a mais bela e adiantada civilização. Colocaram aqui nessas coisas maravilhosas as pirâmides, deixaram ali alguns mistérios que até hoje ainda se pesquisa. Como é que eles fizeram isso? Por que fizeram? Como eram esses túneis? É uma verdadeira maravilha. Só que antes de eles construírem isso, aquela raça, lembra que eu falei dos vermelhos? Tinha os vermelhos, amarelos e os escuros. Os vermelhos
construíram a nossa esfinge do Gizé. Ela é anterior às pirâmides. Então, a raça vermelha que já estava aqui antes dos capelinos chegarem, já tinha alguns lampejos de inteligência. E eles fizeram isso. Muito bem. Vamos pular mais um pouquinho, vamos até a Grécia. E na Grécia se iniciou o quê? O belo da civilização ocidental. Traduziu toda a sabedoria das belezas obscuras que vinham lá do Ocidente. E Pitágoras estudou 30 anos no Egito e foi iniciado lá. Por quê? De lá foram o berço das iniciações. Pô, nós vamos ver que Moisés também estudou lá. E a alma já para eles era o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo. Alguma coisa parece que nós já sabemos, né? Aí, vamos dar um outro pulo e nós já vamos chegar a Moisés e o povo de Israel. Ele foi o grande legislador, saturou-se de ensinamentos iniciáticos no Antigo Egito. Foi lá buscar. Ele era o mensageiro divino e concentra o povo para andar 40 anos no deserto. Para quê? Para consolidar aquela mensagem do Cristo. Daí, a gente vê que ele era um médium extraordinário. E ele recebeu o quê? Opa, não. Ele recebeu o quê? 12 emissários. Opa, pulei um, não pode. Eu estava falando de Moisés. Ele recebe dos emissários do Cristo, no Sinai, os 10 mandamentos, a base de toda a justiça do mundo. Ali tem o resumo. E antes do desencarne, porque ele não chegou a ver, ele vê a terra prometida. E ele lega o Pentateuco, a mais elevada ciência religiosa. Daí, nós vamos pular para o cristianismo. Olha cada salto que nós estamos dando, pulando algumas centenas de anos. E o Cristo, antes da sua vinda, o que ele faz? Ele envia numerosos espíritos sábios e benevolentes. Ele reúne as assembleias dos seus emissários próximo da terra e escolhe aqueles que viriam avisar da chegada dele. E também aqueles que viriam, vamos assim dizer, conviver durante a sua estada aqui no planeta. E aí a gente vai só citar algumas figuras. Simeão, Ana, mãe de Isabel, João Batista, José e a nossa querida mãe Maria. E Jesus, o que aconteceu com Jesus? Todo mundo sabe. Ele não foi entendido pelo povo judeu. No Tabor ele ensina a humanidade o amor. Mas o povo judeu tinha o olho por olho, dente por dente. A lei mosaica. E aí o judaísmo o que fez? Saturado de orgulho. Não conseguiu compreender a ação que o mestre tinha para fazer e o conduziu à cruz. Então agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Na realidade, o Torá tem as informações de Moisés e o mestre trouxe a lei do amor. E aqui é uma coisa interessante, quem já foi a Jerusalém vai ver o Muro das Lamentações, onde que os judeus vão lá, batem a cabeça, põem papelzinho e contam, como se fosse um confessionário, as suas culpas, as suas penalizações e pedem ajuda. É uma outra forma, né? Aí o cristianismo, falar de Jesus é falar do Evangelho. Ele comunicou tudo o que ele poderia para nós, de forma a desvendar os mistérios ocultos que tinha no Ocidente, na Índia, na China, na Grécia, né, nos templos de Ísis, de Osíris. E ele, através do Sermão da Montanha, ele mostra a lei moral. E o que ele diz? Só poderão conseguir elevação e felicidade pelas virtudes modestas e ocultas, humildade, bondade e caridade. Bem-aventurados que têm coração puro, porque eles verão a Deus. O reino dos céus está dentro de vós. E aí, para Jesus, o amor encerra toda a filosofia, né? Toda a religião. Porém, o cristianismo teve dificuldades. E nós lá no passado fizemos bastante coisas erradas. Vamos lá. Quando ele retornou, a luz
comunidade cristã passa a sofrer influência do judaísmo. Jesus fala, opa, precisamos pôr alguém enérgico lá. Aí ele chama Paulo de Tarso. E as epístolas de Paulo, que hoje todo mundo tem acesso, quem leu Paulo Estevão, quem leu... falei Paulo Estevão, tem outro livro aí que agora passou. Vai ver como é que o Paulo sofreu, né? No fim do século I, Roma despreza todas as dádivas do alto. E o que acontece? Jesus, vendo o que estava acontecendo, ele chama o espírito de João, o evangelista, o apóstolo de Patmos, que ele mostra o quê? Aquilo que hoje nós temos no Apocalipse. E ele fica meio desesperado, né? João, vendo tudo aquilo, ele fica muito impressionado. E ele foi recomendado que ele deveria legar aquilo a nós, ao planeta, porque tinha coisas que eram importantes. E as coisas que estavam no Apocalipse foram relatadas. Aí nós tivemos perseguição aos cristãos, teve perseguição de Nero, porém Constantino, com o Edito de Milão, em 381, decreta o cristianismo como religião oficial do Estado, porém, sempre as trevas trabalham, né? Aí a ambição dominou a igreja de Roma. E esse imperador Focas, em 706, ele criou o papado, ele propiciou a criação do papado com Bonifácio III, que era um papa. Era um bispo, né? Cardeal, e virou o papa. Aí iniciou 1260 anos de amarguras e trevas. E em 1870 ele decreta a infalibilidade das palavras do Papa. Isso foi terrível. Novamente, Jesus falou, esse pessoal está se desviando. Mas nós tínhamos um problema lá no Oriente. Quem era? Maomé. O que ele fez? Ele foi preparado para ele salvar e trazer a palavra do Cristo no Ocidente, lá no Oriente. E ele não fez. Ele se casou, ficou rico, aí ele estabeleceu um espírito belicoso e de violência com imposição. Porém, mais uma vez, a vitória das trevas contra a luz. Veja quanta dificuldade para a gente estar aqui. Mas Jesus falou, peraí, tem gente que vai precisar dar um jeito lá. Aí em 742 ele permite a reencarnação de Carlos Magno, um ex-romano, um ex-imperador, né? Vamos lá? Só que todo mundo esqueceu. Esqueceu a lição de Cristo, mas aqui nós temos ele, Bonifácio III, aqui criou a Santa Inquisição, o mal triunfa em 1231, mas Jesus manda Francisco de Assis para nos mostrar a humildade, o exemplo de pobreza e de amor. Porém, nós continuávamos fazendo a guerra, né? A guerra cruzada, matando os irmãos, quando Jesus nos ensinou a amar os teus inimigos. Porém, mais uma vez, a gente vendo a Inquisição e a treva, nós temos uma mártir, Joana d'Arc, que ela foi anunciada pelo mago Merlin ou um profeta bardo Merlin. E como é que acaba toda essa grande confusão que estava nesse período da Idade Média, ou medieval? Constantinopla cai nas mãos dos turcos. Então houve a grande mudança planetária. Jesus fala assim, esse povo nesse local não está com condições de realizar aquilo que nós precisamos. Vamos pensar no novo mundo. O coração vai ser localizado no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a cabeça, o cérebro, a organização será nos Estados Unidos, desvinculado de todos os vícios que existiam na Europa, né? Porém, em 1534, Inácio de Loyola, ele, inspirado pelas trevas, ele mantinha ainda a Santa Inquisição, né? 1534. Então,
próximo ali da nossa descobrimento, né? Redescobrimento. Porém, o Papa, em 1773, tentou extingui-la e morreu envenenado pelos seus adversários lá do clero. Mas, continuando, Jesus não desiste da gente. Lutero, Henrique VIII, Calvino, fizeram o quê? A reforma, contrariando todos aqueles postulados da Igreja Católica. E cada um fez da sua forma, adotando parte e modificando aquilo que não concordava. Modificando levemente o eixo da história. E mais uma vez, Jesus intervém. Filipe II da Espanha era católico fanático, né, e mancomunado com os papas, ele queria atacar a Inglaterra, só que sem nenhum motivo. E ele fez a invencível armada e tinha 35 mil homens, se eu não me engano, preparados para invadir a Inglaterra. E o que ele fez? O que aconteceu? Foram varridos por uma tempestade que surgiu do nada e foi aniquiladora. Acaso? Não. Intervenção do alto. Então, aí teve o renascimento cultural e científico, que nós precisávamos continuar a receber espíritos que viessem nos trazer informações. Copérnico, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Kepler, e aí vai acontecendo o quê? A evolução da ciência e filosofia. Ocorre a queda da Bastilha, em 14 de julho de 789, os direitos do homem, ainda existiam alguns sedentos de sangue, Robespierre e Marat. E interessante, Napoleão foi preparado para acabar com isso daqui lá na França. Só que ele não entendeu a missão dele. Napoleão foi mais um dos preparados pelo alto. E ele não entendeu. Enfim, ele foi contaminado pela vaidade e pela ambição. Porém, chega finalmente o nosso Kardec, o Consolador prometido. Através dele, ele era um dos missionários mais lúcidos do Cristo. E ele nasce em 1804. A tarefa era difícil, porém, ele tinha que reorganizar a nossa crença. A nossa crença estava totalmente contaminada. E ele é acompanhado de uma pleiade de espíritos colaboradores. E qual era a missão de Kardec? Fazer com que nós nos elevássemos espiritualmente. A base da religião e do evangelho, a comunicação com o mundo espiritual, regulamentou as atividades mais antigas da humanidade, que é a relação com o mundo espiritual, através da codificação. Limitação científica da época. O que fez? Ele não revelou tudo o que ele sabia. Por prudência, ele quase não falou nada sobre esoterismo e ciência. Porque ele falava em Jesus, e Kardec estava aqui para reafirmar os ensinamentos de Jesus. Eu acho que as obras de Kardec todos já viram, né? Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas. E o que ele deixa muito importante para nós? O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar errados sobre certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia, é uma ciência progressista e de pesquisa. Então, com isso, nós temos a nossa caminhada, que é horizontal no começo, né? Esoterismo e ciência, a marcha para satisfação do nosso ego, porém nós precisamos evoluir para Deus. E com isso, nós temos o quê? O nosso caminho em direção à luz. Jesus e a sua missão, ele fala, a fé é igual à cura no amor universal. Ama o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Não faz nenhuma referência ao esoterismo. Foi preciso Jesus para nos ensinar o caminho da elevação espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Essa nossa viagem está quase chegando no fim.
e Deus, em direção a Deus, as opções estão no nosso livre-arbítrio. E qual é a nossa missão como encarnado? Crescer. Compondo o quê? O nosso conhecimento, que ajuda o nosso ego, mas não é só o nosso ego. Nós temos que estar atrelado a Jesus e ao seu evangelho, seus ensinamentos. Ele mandou outros mensageiros que todos vocês conhecem. Aqui nós temos Kardec, Emmanuel, Bezerra, Chico, de novo, Leão Diniz, Eurípides, Divaldo e Pietro Ubaldi, entre outros, nos trazendo as revelações e os planos do alto. Mais um pouquinho. E o que diz o nosso querido Bezerra? Estamos dentro de uma renovação doutrinária e o progresso não escolhe divisões. Ele está em todas as áreas acionando a vida para frente, sempre com novos horizontes para serem desvendados. Deus é um doador supremo, ele deixa uma parte para que nós entendamos a importância da nossa cooperação como sendo conquista, marcando na vida os esforços de que devemos fazer para a nossa felicidade. E aí, também na transição, nós temos o quê? Tudo passou, né? Enquanto a gente realiza a nossa jornada, as forças espirituais estão fazendo grande esforço. Só Jesus não passou na nossa caminhada. Ele é o princípio e o fim. E o Evangelho é a nossa alternativa. Agora, o nosso ciclo reencarnatório. Vejam, muito simples. De começo, nós estávamos aqui, homens simples. Depois, fomos para o Egito, na evolução. Seguimos, aqui Jesus, no Sermão do Monte. Mais adiante, 1800, 1900, na caminhada à era industrial, e hoje uma secretária. É o mesmo espírito que roda e evolui, assumindo ora a sua função masculina, ora feminina, e hoje, aí aqui nós temos uma rápida verificação. Nascemos, crescemos, voltamos, morremos, nascemos, crescemos. Isso tem uma certa lição de Kardec. E aqui nós estamos na nossa transição planetária. É o momento que nós temos que pensar. Jesus é um dos membros que está decidindo os destinos desse nosso mundo. E o que resultará desse conclave dos anos no infinito? A elevação de expiação e provas para a regeneração. E a nossa caminhada? Viemos como extraterrestres, com aquela semente que nós tínhamos e precisávamos receber os extraterrestres, os nossos ancestrais. O conhecimento de Índia, Egito e China foi reforçado. Israel, nós tivemos Jesus com o seu evangelho, Kardec com toda a doutrina, Chico Xavier, Divaldo e outros, nos mostrando o caminho a seguir. E a nossa caminhada, a conclusão qual que é? Jesus é a luz do mundo, Deus acima de tudo, fora da caridade não há salvação. E assim, meus queridos, chegamos ao fim da nossa jornada, olhando o cosmos, que quem sabe um dia retornaremos para um desses orbes, das quais nem sempre sabemos, porque olhamos o céu, ficamos imaginando coisas e pensamos, que maravilha. Obrigado pelos ouvidos, amigos, e tenham uma boa tarde. Podem desembarcar. Podem desembarcar. Esse. Não é filme. Isso daqui foi preparado para vocês. Eu que preparei para vocês, não é um filme, não. Tá bom? Nada. Boa tarde. Você pode fechar. Vamos assim, novamente fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer a espiritualidade amiga, companheira,
a Joana, a irmã Rosário, a todas as freirinhas do campanário, a doce mãe Maria de Nazaré, a Jesus, a Deus nosso Pai, por esta grande viagem, por apresentar para nós um momento único de nos trazer a esse orbe para cumprir um pouquinho da nossa missão. Irmos e voltarmos, irmos e voltarmos. Que a presença amorosa da espiritualidade de luz nos acompanhe hoje e sempre, aonde quer que iremos. Que Deus abençoe a todos.